E aí, você que tem nos acompanhado, C3Dcast hoje está trazendo uma excelente convidada, mais uma vez. Hoje vamos falar sobre impactos. Você sabe o que é isso? Vamos falar sobre impactos da literatura na saúde mental e emocional. Mas antes de vocês saberem quem é a nossa convidada, já sabe o que tem que fazer, né? Deixa o like, compartilha, coraçãozinho, joinha, faz tudo aquilo que é necessário fazer, porque a gente está precisando disso. Dá uma força para essas meninas lindas, né? Agora eu vou contar para vocês. Sabe quem é a nossa convidada? Não vou contar. Quem vai contar é Eliane. Olá, gente. Então, hoje temos a honra de receber, né, uma queridíssima psicopedagoga, educadora, mãe de 4 meninas lindíssimas, atende como psicopedagoga do consultório, na clínica, especialista em abordagem multidisciplinar na saúde mental da criança. É muita coisa, gente. É muita coisa. Palestrante, Elizabeth Gonçalves. Aê! Prazer! Que honra estar com você aqui. Menina, a lista é imensa. A lista é imensa. Tô nervosa. Elizabeth, que bom que você está aqui, né? Elizabeth, eu soube que você tem muita experiência com a questão da literatura, né? E eu queria que você falasse para a gente, né? Onde você teve esse contato significativo com a literatura? Como ele impactou a sua vida? Como ela impactou a sua vida? Eu costumo pensar que tudo tem uma raiz, né? De onde inicia as coisas na nossa vida. E foi na infância, onde minha avó não tinha o livro, mas tinha o conto da oralidade. Então, os contos, sabe, que ela reunia na noite, estrelada, a gente sentado lá no quintal, e a vovó ia narrando as histórias. Eu lembro que a minha mente tinha momento que eu sentia medo, tinha momento que eu mesma me percebia mergulhando, voando, sabe? Pelo conto narrativo, pela oralidade. Depois eu me recordo também que a minha mãe e meu pai começaram a investir em livros literários, os clássicos, Branca de Neve, Cinderela. Eu lembro da capa, era linda, Chapeuzinho Vermelho, sabe? Eu lembro aqui da capa, eu não me esqueço. Os Três Porquinhos. E minha mãe contava oralmente muitas histórias. Depois, eu fui para o magistério, né, hoje chamado de ensino médio, e eu fui me encontrando com a professora Leila, de português, que ela narrava. A gente sentava e ela ia contando as histórias e dali ela ia nos ensinando gramática, ortografia, literatura. Depois que eu me formei, eu tive também uma professora que ela dava aula para gente de literatura infantil, né? No adicional da pré-escolar, que era assim o nome antigamente, né? Vai mudando, hoje né? vai mudando. E aí ela nos encantava, nos envolvia com a arte literária, produzindo até histórias, né? E recursos para contar história. E eu me lembrei também, na infância, no colégio, a Dona Terezinha, que era a bibliotecária da escola, e ela contava história. Interessante que hoje a gente tem o livro, o físico. O físico. Naquela época da minha escolaridade, do ensino fundamental, anos iniciais, o livro não chegava. Eu não me recordo de livro, sabe? Mas eu recordo que a Dona Terezinha, ela desenhava as histórias, pintava
pintava e colava na cartolina. E ia narrando, sabe? Aquilo Era uma me tocava. construção, né? É um livro construído, né? Construído. A acessibilidade naquele tempo era muito Sim, escassa, né? Hoje nós muito, temos a muito. possibilidade, Hoje né, a de gente livros, tem. né? E eu me recordo que depois, quando eu entrei para o concurso público municipal, me tornando professora do município, nós não tínhamos o livro como hoje a gente tem. Então, algumas histórias, por exemplo, aquela a baleia Vivinha, eu a conheci no livro didático. Então, eu não tinha aquele livro em mãos para contar para os meus alunos. Então, a partir daquela leitura, eu fui criando a baleia, como a Ruth Rocha vai descrevendo. A baleia Vivinha vivia tão solitária. Quando ela chegava na janela, alguns animais que viviam ali no fundo do mar riam de Vivinha. Ai, coitadinha! Por que riam dela? Porque ela era muito diferente de florzinha no corpo, de listrinha, bolinha. Riam os animais do fundo do mar. E vivia na melancolia, chorando, triste. Então, essa história, eu fui, a partir do texto lido, eu fui a ilustradora, né, para as minhas turmas, né? Hoje, depois de anos, eu encontrei o livro, né, com a autora, ilustrador, o original livro. Né? Então, essas construções, né, da nossa relação. E aí, eu, dentro da rede municipal, eu trabalhei por anos nas salas de leitura. Amava. Porque ali nós tínhamos vários livros, vários suportes de livros e o mergulho dos projetos de estimulação, da construção do aluno, ledor e escritor autônomo, autoral, crítico, tínhamos que ter o suporte principal, que era o livro. A gente podia usar todas as linguagens, todas as tecnologias, mas o pontapé tinha que estar no toque do livro. Então, projetos que eu fui construindo de acordo com o PPP da escola, sabe? Gente, era mergulhar. E é interessante que a literatura é arte. Enquanto arte, por si, sensibiliza, toca-nos, né? Faz a gente se sentir impactado. E a arte nos leva para outros caminhos. Você descreveu a história da baleia Vivinha, eu já estava lá, vendo a baleia. Sim, eu não. Sabe o que aconteceu comigo? O quê? Eu sou dessa época que era muito difícil a gente ter livros. Sim. Então, era muito caro ter livros. O pai da gente não conseguia presentear com livros. Mas eu recebi um livro de uma tia minha, que eu gravei tanto que você começou a falar da baleia, eu lembrei dele. O livro era assim: Pompom e Mimi, dois lindos gatinhos que vivem aqui. Correndo e brincando, estão sempre juntinhos. Porém, que levados são esses gatinhos. Gente, me trouxe isso à memória agora, escutando você falar. Arte, né? É lindo demais. E tudo passa por um processo de identidade. Eu crio uma relação de afeto nessa com questão. Esse livro, né? Com esses livros, né? Começou na história de um quintal, lembrou da avó, aí aquilo passou pela trajetória de uma professora normalista, não é isso? E aquilo você trouxe para a sua vida e veio construindo, né? Sim. Então, olha quantas memórias boas foram marcadas. Eu tenho certeza que a Beth deve ter construído essas memórias na cabecinha desses alunos que você passou. Porque quando você conta, quando você conta, parece que vira um conto, né? Vira uma coisa assim, diferente de você pegar. É bom você pegar e ler, né? Você mergulha no personagem.
Mas quando alguém conta, eu imaginei sua avó lá contando aquele círculo ali, né? Imagina as vozes, né? Os primos. Isso, né? Sim. Conta um pouco mais sobre isso. Então, eu lembro que era com a vovó ali, né? Falava do lobisomem, da mula sem cabeça, né? Mas voltada para o folclore brasileiro. E a gente ficava com medo, né? Tinha toda uma relação mítica, né? Daquilo que está no imaginário humano sem a constatação científica. E naquele momento, o conto ele ia entrando de uma forma tão melódica, tão poética, sabe? Que eu ia me envolvendo. A minha mente, ela de fato viajava, era transportada, né? E esse contar sem o livro faz isso. E para a gente também, na sala de leitura, usando o livro e com essa arte da oratória, porque aí a gente vai fazendo cursos para aperfeiçoar essa oratória. Eu lembro que até os estudantes do 9º, 8º, 7º, 5º ano, eles amavam. Os professores de língua portuguesa, de português, professora Elizabeth, hein? Eu estou vendo o jovenzinho lá que não gostava de ler, daquelas turmas que são mais difíceis em comportamento, em aprendizagem, lendo empoderadamente, lendo, impostando a voz, usando entonação, porque esse texto que é lido, ele tem o código escrito com os sinais que representam essa construção da língua, né? Na frase, no texto. Então, você ouviu o colega dizendo que o aluno, o estudante, está lendo se apropriando dos elementos que constituem a língua portuguesa dentro de um texto, sabe? É maravilhoso. Porque a gente contava história, então tinha todo um cenário preparado, né, para que receber esses estudantes em turma, sentarmos em chão, ficarmos sentados na cadeira em roda, tipo, ter roda de leituras literárias. E depois que a gente ia esboçando todas as obras que estavam conversando com o assunto, o tema do projeto, a gente fazia o intertexto, sabe? A gente ia para outros textos que não precisavam ser textos literários, textos científicos, culinários, textos jornalísticos, para a gente ampliar esse conhecimento. A gente contextualizava também, sabe? Eu lembro que teve uma época que eu peguei uma obra que era no tempo do meu bisavô, dos meus bisavós, que a gente queria trabalhar com as crianças do 1º ao 9º ano, essa questão da ligação com os aparelhos, não os aparelhos eletrônicos, os dispositivos eletrônicos, excesso de tela de TV. Na época, né, excesso de tela de TV, excesso de fone, de videogame. Bem atual, né? Bem atual, né? Na época é atual. Sim. Eu trouxe esse livro que ia mostrando como que era o costume dos avós, sabe? Antigamente, o costume de estarmos na calçada durante a noite. E aí eu lembrei disso. Da fogueira. Isso, eu ia falar isso. Na viola. Isso. Não tínhamos na minha família viola, mas a fogueira, sabe? A esteira deitada, estendida no chão da calçada. Eu trago assim a visualização na memória, vários vizinhos morando cada um na sua casa e sentados literalmente na cadeira,
na calçada, a gente brincando, as brincadeiras de antigamente, pega-pega, polícia ladrão, de roda, queimado, todas essas brincadeiras fazendo parte. E mais contos sendo oralizados. Então, eles foram vendo isso. E aí eu trouxe até um outro texto, por meio da música, da Bia Bedran, que diz assim: se você só vê TV e não lê, cuidado com ela, a vida não é igual a novela, não é não. Não é igual a novela. E aí ela vai cantando na música que o menino, de tanto ver televisão, porque era o dispositivo mais usado, ele foi ficando igualzinho a TV, quadradinho. E hoje a gente fala que é o celular. Hoje é o celular. Você tá aqui falando, nossa, as mães devem estar encantadas, né? Pensando, nossa, tem talvez uma solução aí, um caminho para trabalhar com os meus filhos aí que estão nas telas, usem excesso em telas, né? Isso. E aí nós descobrimos, eu fiz um blocão, um papel bem comprido para as crianças marcarem quanto tempo elas ficavam na tela da TV. E aí descobri que crianças de 8 anos estavam indo dormir 2 horas da madrugada para estarem 7h15 no colégio no dia seguinte. Que rendimento essas crianças estavam tendo? Como que estava a mente cansada, saturada, irritada, né? Trazendo irritação, indisposição, procrastinação. Então foram assuntos, sabe, que a obra literária pôde trazer para a gente discutir. Então, muito, muito interessante. Que fantástico. E a obra literária também você pode usar como terapeuta, né? Eu imagino. Você acha que há uma contribuição nessa parte terapêutica? Podia falar um pouquinho? Já fez várias experiência? Sim. Dentro da clínica psicopedagógica, por exemplo, a gente encontra as crianças e os adolescentes com transtornos de ansiedade, que é um transtorno que é muito comum para os indivíduos com TDAH, dislexia, descalculia, altas habilidades, TEA, né, que é o autismo, TOD, TOC. Então, a gente encontra, e aí a ansiedade, enquanto instalada, patológica, não é aquela preocupação, o que eu vou fazer hoje para o jantar? Não. A ansiedade enquanto a emoção transtornada, desequilibrada, que faz roer a unha, que paralisa, que faz chorar, que traz a ansiedade de separação, medo de ficar sem a mãe, né? Que não deixa dormir, provoca insônia. A ansiedade patológica que faz morder, arranhar, coçar, até sangrar, entendeu? Até se autolesionar. Então, eu tenho algumas obras literárias que elas são muito importantes para esse momento. Por quê? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Tem a do Galo Maluco, que é da Sônia Junqueira, né? Anotando aí. Sônia Junqueira, que são... Essa obra é muito antiga, eu era bem novinha. O Galo Maluco. O interessante é que quando a gente vai contando a história ela precisa ser vivida. Por isso que, veja bem, o livro literário, ele não é a terapia, mas ele é um recurso para o terapeuta. Perfeito. Porque o artista, quando ele está criando a sua obra, seja ela literária, plástica, musical, teatral, ele não está preocupado em curar. Ele está preocupado em fazer as pessoas
fazerem a experiência, o encontro. Se o país estimulasse arte, Poxa. o povo estaria muito mais racional, entendeu? Então, por exemplo, o galo maluco já começa com um termo que hoje é estereotipado, né? Porque maluco, a gente sabe hoje, é uma doença neurológica, né? Que faz a gente ficar sem controle. E, às vezes, esse galo não era nem desse nível, mas o comportamento dele, porque o galo maluco, ele bicava tudo. Ele bicava a parede, ele bicava o gato guto, ele bicava o cachorro, ele bicava até ele mesmo. E aí os animais começaram a ficar assim, chateados, com o corpo sangrando, machucado, por conta do galo maluco. Na história, não se diz por que o galo maluco fazia aquilo. Mas a gente, né, sendo eu especialista em saúde mental na infância e adolescência, a gente já tem um olhar sobre a obra. Esse galo está com esse comportamento disfuncional. Ele está com esse comportamento que está se repetindo várias vezes, inclusive nele, se autolesionando. Por quê? Um comportamento disfuncional, não é funcional socialmente dizendo, ele nos mostra que essa pessoa está com um problema psíquico, um problema emocional, comportamental, que precisa de uma atenção. Liga o alerta, né? Liga o alerta. Liga o responsável, alerta, né? E que não necessariamente, né, Beth, é uma rebeldia. É. Porque você que é mãe, pensa nisso. Não necessariamente aquela criança que está batendo em todo mundo, implicando com todo mundo, ou fazendo coisas no seu próprio corpo porque ela quer. Nem é porque é rebeldia. É justamente o que a Beth acabou de dizer. É um sintoma, é um sinal de que alguma coisa está disfuncional. E precisa procurar o quê? Ajuda. Não tenha vergonha de Não. procurar ajuda. Não é isso, Beth? Sim, sim. Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando. Sim, mas antes de fazer, posso? Pode. Recentemente, numa reunião de pais, eu trouxe propositalmente essa história. Que eu havia trabalhado em turma e na reunião de pais com essa turma, uma mãe levantou o braço. Professor, eu quero falar com a senhora. A atitude desse galo me deixou muito preocupada. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, a mãe me deixou muito preocupada. Eu fiquei, Eu amei o galo. mas escuta, porque eu estou percebendo a minha filha. Eu estou percebendo a minha filha. Entendeu? Assim como a carapuça entrou na mãe, as crianças também fazem. Porque esse voo que produz, a literatura produz, são conexões da memória de longo prazo, que são ativadas, são também janelas, sabe, da leitura do mundo que essa criança está rodeada. Isso tudo vai se conectando e começa a ter um diálogo interno, sabe? Que eu esqueci até o nome, meu Deus, essa palavra que eu amo e agora não vem. O indivíduo, a pessoa começa a dialogar, sabe? Começa a dialogar com ela, começa a ver que viu na mídia televisiva, que viu na mídia do dispositivo do tablet, do computador, do celular do pai, quando estava assistindo um jogo
um filme, uma animação, sabe? As conexões. Isso, conexões. E essas conexões, elas precisam ser reportadas pela oralidade no grupo. E é interessante que tem criança que fala, esse galo está igual o fulano, né? Você faz isso assim. Aí a criança, ela se enxergou. Se enxerga, né? No galo. Os amigos identificaram, sabe? É interessante. É lindo, né? É lindo. É É terapêutico. E aí você vai trabalhando, né? Isso. E pergunta como agora a gente pode melhorar, não ter as ações do galo, né? É, isso, E aí isso. como é trabalhado isso na terapia? Então, na terapia, aí a gente vai usando, e aí eu tenho até essa obra aqui, a mágica da respiração. Então, a gente traz, por exemplo, o termômetro das emoções, como você está se sentindo, é muito, é pouco, é mais ou menos. Repara se todos os dias você está sentindo essa emoção, como medo, tristeza, saudade demais. Saudade é uma emoção maravilhosa, porque só se sente saudade porque foi bom. Só se sente saudade porque você foi amada e ama, né? O amor jamais passará, né? Mas ela está, sabe, todo dia, muitas vezes durante aquele período que você vai estar ali, alguma coisa não está indo bem. Então, quantas vezes medo, nervoso, aquela, como é que fala? Pouca tolerância quando se frustra. Isso tudo a gente precisa. E aí eu fiz na minha sala e também trago para o consultório, por exemplo, pegar a peninha. Com um adulto, você usa o quê? Inspira, respira. Respira. Como é que é o nome? Acende a luz e apaga a vela. Isso. Com a criança, você já tem que entrar com o lúdico, com a fantasia, porque é o carro por onde ela vai fazer o seu caminho de reconstrução. Então, você pega peninha, sabe aquela que a gente faz roupas, brinco, peteca. Aí você pega e pede para ela soprar. Sabe, a pena cai, sopra de novo. Vamos ver quem vai soprar mais. Ou então, pega bola de festa, Sim. pede para encher. Olha o exercício respiratório. Ou então, pega um copinho, alguma coisa, faz um buraquinho, coloca o canudo e ali você coloca alguma coisa para subir. Aquelas bolinhas de isopor. Isso! Bem levinha. Isso! Aí vai parecer um cachimbo, Isso. né? Que são poucas pessoas que devem conhecer. Aí você pede a criança para soprar. Ela vai se divertindo e vai, extravasando, diminuindo as substâncias que são criadas produzidas no organismo de uma maneira muito volumosa, né? E ela vai desestressando, diminuindo a adrenalina, dopamina, né? Noradrenalina, vai diminuindo e vai se estabilizando. Porque se ela não recebe o recurso de conversar, de identificar o gatilho, né? Se ela não recebe o recurso de meditação, de autocuidado de si mesmo, ela não vai ter condições, né, de produzir dentro de sala de aula, de produzir dentro do campo da psicopedagogia as dificuldades da aprendizagem.
até os ensinamentos que a própria família, a própria mãe dá, né? Então, essas dicas que você está dando, Elizabeth, são preciosas, São. porque as mães podem utilizar desse recurso. Porque Pode. tem muitas mães que não conseguem pagar, né, uma terapia, Sim, né? sim. E aí, com essas técnicas, Aham. elas já É podem claro que não estabilizar. substitui, É, o né? profissional, claro. Isso eu uso, né, ali no É um momento, SOS. um SOS, porque se essa criança está fazendo esses comportamentos, além de estar na psicopedagogia, ela precisa estar com o psicólogo. Psiquiatra, Terapia, O psiquiatra, o neuropsiquiatra, para estudar aí, né, as causas. as causas desse comportamento. Mas é uma dica valiosíssima, porque é não só para criança, né, adolescente, para adultos, né? Sim. Quantas pessoas hoje em dia estão ansiosas, né, por conta dessas redes sociais, Sim, né? sim. O excesso de tela, né? É. O excesso de tela. Tem vários estudos, né, Beth? Tem, sim. Sinalizando isso. Sim. E essa prática simples da respiração, É. simples, mas valiosíssima, da Sim. respiração, já te dá uma consciência do presente, do agora, É, né? isso. Bem isso. Inclusive, por exemplo, outra técnica é o movimento. O adulto vai caminhar na praia, vai caminhar na rua, vai pedalar, vai andar de bicicleta, vai para academia, 1, 2, 3, 4, não é? Para ajudar. Sim. Agora, na criança, se você não vai para academia, então, nesse momento, é botar esse corpo para produzir um movimento e substâncias boas que vão trazer alívio na mente dela, sabe? Vai ajudar. Então, movimentar. E aí eu tenho um dado que é bem bacana, que eu coloco o movimento. Abrir a perna e o braço. Vamos embora, o dado vai... Eu vou jogar o dado, hein? A face do dado que cair, você vai ter que fazer um movimento. Isso. Ou então bota uma música. Tchup, tchup, tchuru, tchuru, vamos dançar! E 1, e 2, vamos lá! Até embaixo, vamos lá! E esse movimento... Queria ser aluno. Esse movimento, ele vai ajudando isso que você falou, a consciência de si, sabe? Como se as nuvens poluídas das químicas que foram produzidas daquela raiva, que chega a ficar rósea, né? Rosada, né? Avermelhada, que de tanto a criança ficar furiosa, brava várias vezes ao dia, várias vezes na semana, vai desenvolvendo dermatites, problemas alérgico não, a pele começa a ficar com seca, urticária, sabe? Ô, Beth, eu queria reafirmar isso que você falou da respiração. Eu tenho uma filha autista e eu tive muito SOS em relação a essa respiração quando ela se desestabilizava. E eu me lembro que uma das coisas que eu fazia para justamente ela entender era essa brincadeira mesmo de cheira a flor e apaga a vela. E aí ela vinha para o lúdico do cheirar a flor e do apagar a vela. E isso me ajudou muito. Isso é uma dica muito grande, preciosa para as mães. Verdade. Isso não salva, isso não transforma a terapia de ninguém. Não é isso. Mas quando a criança está naquele momento desestabilizada, você fazendo isso 10 vezes consecutivas, ela já traz aquela paz, vai regularizando, não é assim? E depois, então, ela começa a te ouvir. Então, é muito importante. Às vezes a gente pensa que é uma brincadeirinha, não é uma brincadeira, é algo sério e que pode te ajudar. Né? Eu tenho uma pergunta para você, Beth, que é a pergunta que diz assim: eu tenho um livro que me ajuda na minha vida quando eu estou com muitas dificuldades. Meu livro, a gente, na verdade, tem mais de um, mas o meu livro, o meu norte, a minha bússola é a Bíblia. E eu quero te fazer a pergunta: qual foi o livro ou qual foi o autor que já te ajudou num momento de muita dificuldade na sua vida?
É a Bíblia. Para mim é a Bíblia, tá? Eu tenho várias traduções, porque eu sou pregadora da Igreja Católica, então quando eu vou pregar nas paróquias, né, eu estudo, então, e para minha vida diária é a palavra de Deus. Amém. É a palavra. Ali me dá o norte. Essa semana passada, eu estou vivendo nesse versículo 22, 23, né, dependendo da tradução bíblica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me conduzir às águas tranquilas, vai me fazer deitar nas verdes pastagens, em louvor do seu nome, ele vai honrar o seu nome e vai fazer a justiça, sabe? Então, a minha vida é pautada na palavra, né? A minha busca de fazer essa vontade de Deus. Mas, assim, eu digo que eu tenho uma biblioteca em casa, né? Tanto os livros sacros, mas de literatura, de psicopedagogia, de pedagogia, sabe? De psicologia, que eu amo, de artes. O livro ajuda, né? Muito, demais, muito, né? muito. E às vezes eu fico livro é tão terapêutico. assim, animada, que eu pego um livro, mais outro livro, e eu vou lendo. Eu sou desse jeito. Eu também. E assim, o livro tem que ser para mim. Porque eu vou dialogando, aí eu faço seta, aí eu rabisco. Né? As minhas Bíblias são. Tem graça. Eu também, eu gosto. Porque é esse contato. Esse contato com o livro, sabe? Ele traz um diferencial. Ele me possibilita botar as pernas pro alto. Ele me possibilita deitar de bruço, ficar na rede, sabe? É gostoso isso. Ele me possibilita, às vezes eu levo vários lápis de cores. Vou grifar assim, vou grifar assado, sabe? E ali eu vou mergulhando, né? Eu vou mergulhando. E aí eu me recordei agora do livro do Chico Buarque, que é Chapeuzinho Amarelo. Gente, eu amo contar essa história. Então conta. Mais ou menos assim. A Chapeuzinho Amarelo, ela tinha medo de tudo. Se chovia, ela tinha medo. Se trovejava, ela se escondia de medo. Na hora de dormir, ela não dormia porque tinha medo. Na verdade, insônia. Entendeu? Ela tinha medo até de dormir. E não dormia de medo. Era uma noturno, olha aí, né? Entendeu? Ela não fazia nada, porque ela tinha medo do lobo. Do lobo mau. Um lobo que para você não existia. Você não estava vendo lobo. Mas a Chapeuzinho Amarelo, para ela, o lobo existia. O lobo era de verdade. E aí essa história, ela é interessante, porque às vezes o adulto, ele diz que não, minha filha, não tem lobo, ele não existe. Na dor de cada um, existe, não é que exista, mas o que ela está sentindo, essa emoção, ela vai para o cérebro. Que também está aqui, né? A gente que usa aqui como área das emoções, mas na verdade está aqui. A emoção, que é o captador das informações, ela sinaliza para o cérebro, faz o cérebro pensar. E se não há uma interrogativa, um diálogo de questionamento, de devolutiva, o ser humano vai inculcando aquilo como verdade. E, de fato, aquele lobo existe. É igual alguns teóricos dizem que o faz de conta é verdade. Porque ela está vivendo, experienciando aquele momento do faz de conta. Aquilo é real. Né? Por muito tempo se falava que não, é faz de conta, mas o faz de conta, o jogo simbólico, a fantasia, ela é algo que está aqui na nossa mente. Então é real, porque a gente está muito acostumado com o concreto e esquece da subjetividade.
que cada um tem. Então, essa Chapeuzinho Amarelo, ela tinha medo do lobo o autor não mostra como que ela superou o medo. Não mostra. Mas depois ela ficou tão empoderada que o lobo apareceu para ela. Eu sou o lobo. Aí, no livro, a ilustradora diz, né? Aí, daqui a pouquinho, eu sou o lobo! O lobo do lobo! Eu sou o lobo! E a Chapeuzinho Amarelo vira as costas e vai embora. Ela superou. Tá nem aí. Entendeu? Provavelmente alguma intervenção terapêutica aconteceu aí, sabe? Para ela perceber que ele pode existir, mas ele não determina quem eu sou, o que eu vou fazer. É isso. Sabe? É isso. Ela superou. Ele tem o tamanho e a proporção que a gente dá para ele. Isso mesmo. É isso. Aproveitando essa história da Chapeuzinho Amarelo, que, nossa, eu vi o lobo, tá, gente? Como tem lobo. Como a leitura pode ajudar as pessoas a lidar com traumas e depressão, né? Sim, por aí, sim, por aí. sim, é por aí mesmo, né? Porque, por exemplo, o que ajudou, o que levou a Chapeuzinho Amarelo a sentir tanto medo desse lobo? Sabe? A gente se depara muito com aquele tipo de educação baseado no medo. Ah, minha filha, eu resolvo logo. Quer ver? Quer ver ele ficar quieto? Olha, é ameaça. Se você não ficar quietinho, o bicho papão vai vir te pegar, hein? Isso. E o sapo? O homem do saco. Menina, Lá em casa era o entendeu? homem do saco. Terror da criança. Então, essas falas, né, que não investe na construção da identidade, na autonomia, na autoria, né, da pessoa que começa lá bebezinha, que se torna criança, adolescente. Esse medo está aí, né? E aí a gente tem que também tomar cuidado com as programações, filmes de terror, né? Tem jogos, inclusive, né? São de terror. Jogos, games, online. né? Também os shorts, né? Às vezes a criança está vendo coisas pedagógicas e, de repente, do nada entra alguma coisa de terror. E aí a criança fica com muito medo. Isso é o quê? Um trauma, né? Isso aí. Acaba traumatizando. Impacta a criança. Como você falou, tá na mente, né? Vai dando um e vai o outro. Sim. E como é que essa literatura pode estar ajudando essa superação? Tem dicas de livros para dar para os pais? Sim. Por exemplo, esse livro aqui, ele está identificando uma emoção, a ansiedade, que é normal a gente sentir ansiedade. Agora, não pode ser normal eu ficar todos os dias ansiosa. Várias vezes ao dia, eu preciso de terapia, um psicólogo, para tratar a ansiedade. E aqui, a autora e se eu sentir ansiedade, da Paloma Blanca? Se eu sentir ansiedade, a autora vai descrevendo alguns sinais dessa emoção. Existem momentos em que eu sinto dentro de mim uma emoção bem diferente. Ela é estranha, confusa e costuma chegar de repente. É quando está ali um gatilho e que você não consegue identificar. Isso daí é a prática da técnica terapêutica que vai fazer você identificar ou você pensar, fazer uma recapitulação do seu dia para entender o que passou, o que transversalizou no seu dia que
pum, tocou você e você ficou, ai, meu Deus. Aí você fica... Deve ter muita gente se reconhecendo, né? Não, e a perninha? A perna se balançando, entendeu? Então, aí depois... Lendo o livro, então, a pessoa pode se reconhecer os sinais para buscar essa ajuda. Seria isso? Isso. Entendeu? Essa autora aqui, ela vai dizer, olha aqui um sinal, outro sinal. Além de apertar o meu peito, essa emoção me faz suar. Ou então sentir muito calor. Né? Durante muitos anos eu suei nos pés e nas mãos, desde pequena. Era o grau de ansiedade. Hoje eu sei que era ansiedade. Naquela época, minha mãe não tinha a menor ideia. Sim. Eu me lembro dela me levar ao médico, mostrar minhas mãos suando, e o médico dizia que não sabia o que era. Porque, lógico, ele não ia saber, porque não era um sintoma do corpo físico, era do emocional. É da saúde mental. Saúde mental. E aqui, ó, aí o gatinho, ele fala assim, pensei até que fosse uma mistura de tristeza, medo e saudade. Mas, com a ajuda dos meus pais, descobri que era uma tal de ansiedade. Embora todo mundo conheça essa emoção, a mamãe diz que geralmente é difícil identificá-la, viu que eu falei? Isso, é. Que é só com a prática terapêutica, né, com a orientação do terapeuta e, melhor ainda, da psicologia, é que você vai aprender a identificar. Por isso, é preciso estar atento aos momentos em que ela surge e às sensações que ela causa. Então, a mamãe pode fazer um quadro de todos os sinais. Roer unha, bater com a mão, ficar mexendo nas coisas, ficar andando para lá e para cá. Aí, opa, filho, olha, por que você está andando de um lado para o outro? Por que você está agitado? Por que você está se balançando? Pode marcar. Aí marca lá, sabe, no quadro. Na sala de aula, a mesma coisa pode ser feito, né? Na clínica, cada especialista vai trabalhar de uma forma. Na minha área psicopedagógica, eu posso conversar com ele. Eu posso contar essa história e trazer imagens, né? Qual é dessas imagens quando você... E eu percebi que ele está ansioso, e a mãe já falou, já entrou em contato comigo, olha, essa semana ele está muito ansioso, então eu já posso incrementar o meu projeto que eu realizo com aquele aprendente, usar isso, sabe? Sinalizar. E aí a autora, ela vai trazer aqui, ó. Peraí, vamos ver. Ansiedade em outros momentos, quando eu tenho que mudar de escola, né? Fica ansioso. Por exemplo, eu estou me especializando também no transtorno do espectro autista, no TEA, né? E também como aplicadora da ciência ABA. Então, o autista, a pessoa com autismo, ela tem, né, geralmente desenvolve a ansiedade, né? É uma comorbidade que vem muito com os neurotípicos, né? E que é muito importante mostrar, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu faço assim, apago a luz, coloco uma música instrumental. Se tem ar-condicionado, ligo. Se não tem, ligo o ventilador. Se não tem, um ou outro abana, pede para deitar, deixar o corpo esticado. Vai tocando o corpo, né? Vai tocando, sabe? Por exemplo, uma criança com TEA está com uma crise. Então, você pode dar aquele abraço do ursão, sabe? Para ele tomar consciência, inclusive aquela
doutora, especialista, que também tem TEA, né? A doutora... Beatriz? Não, aquela Temple... A Temple Grandin. Isso, ela criou no filme, assista um filme, ela criou o livro que eu li, é O Cérebro Autista, escrito por ela. E o filme é o nome dela. Isso. Eu também tenho. Temple Grandin. Todo Qual o nome? O Cérebro Autista. interessante, O nome da né? autora, o nome da autora. Temple Grandin. Ah, tá. E aí ela cria, porque ela descobre como superar esse momento de crise. Ela Porque criou a A máquina. A máquina do máquina abraço. do abraço, que era uma caixa que ia comprimindo o corpo dela. Ela precisava dessa força. A gente tem que olhar que cada um é um, né? Tem gente que já não vai gostar desse abraço do urso, né? Então ela ia para poder o quê? Centralizar-se, tomar consciência de si. E essa técnica pode servir para quem tem TEA ou quem não tem. Isso. Só tem ansiedade ou depressão ou bipolaridade. E você também pode pegar uma almofada, sabe, bem assim, pesadinha, gostosa, limpinha, e coloque em cima do corpo, sabe? E vai dando toques sobre essa almofada no corpo da criança, ou até mesmo do adulto. Eu conheço um adulto que tem TEA, é autista, com altas habilidades, e que quando ela entra em crise, é mãe de 3 filhos, tem mais de 40 anos, mas o cérebro de quem é autista, dislexo, altas habilidades, eles vão nascer e vão morrer com eles, né? E esses sintomas da ansiedade vão estar aparecendo. Então, são técnicas que podem ser usadas. Ou então escovar, sabe? Pegar um massageador, esfregar nas costas, sabe? Tocar a cabeça com um toque um pouquinho apertado, sem machucar, sabe? E vai fazendo isso. Encontrar o ponto de equilíbrio, né? Então, isso passa pela observação e pelo autoconhecimento, né? A mãe conhecer o filho, né? As necessidades dele, onde ele tem um ponto de apoio. Sim. E também identificar onde ele se tranquiliza, né? Tem mães que utilizam até de óleos terapêuticos. É, né? Mesmo, aqueles cheirinhos gostosos. Músicas ambiente, né? Então, assim, tudo que você possa utilizar para manter o equilíbrio, voltar ao isso. Até mesmo uma água. Isso que eu ia falar, o óleo terapêutico da minha casa era o chuveiro. Era. A Carol debaixo do chuveiro, conversava, abraçava, ia falando, ia passando a mão. E ela ia acalmando embaixo do chuveiro. Quando eu desligava o chuveiro, ela já estava mais equilibrada. Tem que identificar o que faz esse ser acalmado. Lá em casa, né, que estão na fase estão crescendo, né, ainda são da infância, e aí vem as agitações, né, pelo uso da tela mesmo, excessivo, hoje a criança ela faz várias atividades, né? Então a gente utiliza muito da literatura, né? como exemplo para crescimento, construção da identidade, né? Mas utiliza dessas técnicas de respiração, de deitar, de fazer massagem. Olha, quando você estava falando, né? Eu estou lembrando de tudo que a gente vem aplicando lá, né? E vou aplicar mais dicas suas. E como essa literatura pode ajudar com a empatia com o outro, né? Sim. A gente tem várias obras literárias que trazem esse discurso, né? E como que vai funcionar? Na medida em que a pessoa lê o livro ou ouve alguém ler esse livro para ela, né, na roda de leitura, né, ou ela o pensamento vai fazer esse transporte.
Por isso que quem vai contar uma história tem que encarnar Personagem. os Os personagens. personagens. É. Entendeu? Você precisa sentir aquilo, né, que está ali. Então, porque eu lembrei de uma obra que é O Pedro Vira Corpo-Espinho. O Pedro era um menino, né? O livro é O Pedro Vira Corpo-Espinho. Todas as vezes que mandavam ele realizar alguma coisa, ele ia se transformando. Curioso. E o cabelo de Pedro subia, ficava todo espigado, sabe? E olha, na turma, trabalhando com uma turma em sala de aula, foi interessante que eu contei o livro só pelo ato do desfrute. A gente também tem que parar de usar a literatura como algo didático. Flecha. Sabe? Para alcançar um objetivo. A gente tem que usar também, até dentro de sala de aula, professores, usar como um desfrute, um momento de prazer, sabe? Sabe quando você está com vontade de comer alguma coisa muito gostosa? Ai, que delícia! E você come. Minhas filhas falam assim, mãe, pelo amor de Deus. Que delícia! Muito obrigada. Sabe, a literatura tem que ser assim. Então, eu contei essa história umas 3 vezes. Contei a primeira, o Pedro lá, a mãe mandou, vá para o quarto para você dormir. Ele também... Na verdade, ele ficou bravo, ficou com raiva, o mimo, querendo que fizessem só a vontade dele, né? A birra. A birra demais não é legal. Ih, vou dar esse livro aí, sabe pra quem? Pra menina do avião. Entendeu? Birra é um comportamento disfuncional. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas a criança está se jogando no chão, se descontrolando, gritando, batendo, sabe? Na mãe, xingando, fazendo careta. Disfuncional, né? Está. Tá Isso não está dentro dos parâmetros da convivência social. Entendeu? Pode estar Nós sendo bom. educamos pra isso, Isso. né? Pode estar sendo bom para ela, entre aspas, mas para o grupo social não está. Sim. Porque a gente estranha. É de se estranhar. Sim, né? Tem que ser feita à vontade da criança na hora que ela quer. Não, ela não. citou o caso do avião, né? Aconteceu, apareceu na mídia aí, a moça sentada, o garoto queria sentar naquela poltrona e a mãe achou que a moça tinha que sair para sentar-se naquela poltrona. Tipo assim, a mãe deu crédito à criança, ao invés de conversar, educar, né, explicar que aquele lugar não era, né, já estava reservado, que ela sentaria naquele outro momento, né? Em outro momento ela sentaria ali, mas hoje sentaria na poltrona dela. Sim, né? sim. E os pais parecem que têm medo dos filhos, né? Não podemos ter medo deles, né? A gente tem que assumir essa autoridade. Sim. Porque eu costumo muito dizer assim, que para fazer refletir, se eu não educo meu filho para a vida, o meu filho não foi criado para viver para mim. Isso, é isso. Eu faço parte dessa vida, do social, do mundo. Eu não estou educando para que ele seja feliz, para que ele lute pelas suas conquistas, para que ele tenha autonomia, entendeu? Eu estou criando um futuro adulto frustrado. Porque dentro de casa, aquela mãe permissiva, ela... Só um parênteses, será que essa mãe permissiva tem medo desse Pedro Cuspinho? Desse Pedro que você contou da literatura? Será que ela tem medo né? Então ela não quer enfrentar esse Pedro Corpo Espinho, né? E aí ela se recua e vai deixando. É mais fácil deixar. Educar dá trabalho, né? Isso. E educar é desgaste. É. E quem ama, educa. Quem ama diz não. Então, é porco espinho que venha, porque a gente... Só que essa mãe, esse pai,
essa avó, né? Eles terão uma pessoa que está dando problema na infância, que se não for trabalhado, ele vai dar na adolescência. E aí não me deu o que eu queria. Eu vou começar a furtar, infelizmente. Aí vai vir aquela frustração, nada me preenche, eu vou começar a usar droga. Ansiedade. Entendeu? Aí depois, quando eu me tornar um adulto, eu não paro em emprego nenhum, porque o meu patrão não faz o que eu quero. Ninguém pode Olha aí. mandar. Entendeu? É exatamente Entendeu? isso que você descreveu. Tudo começa na raiz. Ah, não. Sabe? Não faz o que eu quero. Né? Não tenho o salário que eu quero. O quê? Vou ter que pegar ônibus? É desse jeito. Ai, meu pai sempre me levou de carro, sempre pagou um motorista para mim. E agora eu vou ter que pegar ônibus, pegar metrô? Sabe? Então, a gente precisa trabalhar a autonomia. E a arte literária, ela tem muito disso, da gente dialogar. Isso. Assim como Pedro virava corpo-espinho, na segunda vez que eu contei a história, eu fiz um pouco de pergunta. Na terceira vez, eu falei, o Pedro, gente, por que ele está se transformando? Porque ele quer fazer tudo o que ele quer, professor. Gente, Como são inteligentes. o Pedro é Pedro. O Pedro é corpo-espinho. As crianças ficaram. Pedro é o nome de um ser humano, é o nome que se deu a um ser humano. Ou Pedro, que está aqui nessa história, que vira corpo-espinho, é o nome do animal que é corpo-espinho. É uma pessoa. Porque a fantasia, ela deslumbra. A fantasia faz conexões, como a Dayana falou. A fantasia, ela me faz ver, refletir-me naquele enredo, naquela cena. Mas, ao mesmo tempo, se eu fico só no mundo da ficção, metafórico, se eu fico só lá, eu fico disperso, fico de boa, sem compromisso. Perigo, né? Então, você tem que ligar. A criança precisa dialogar. Entendeu? Um filme que ela vê, uma música que ela ouve, uma história que ela lê, uma história que ela ouve, precisa haver a intervenção dialógica. Que é o quê? Fazer refletir, fazendo perguntas, para ela ir voltando. É o letramento de mundo, sabe? Isso é lindo. É letramento. Apaixonada. Na sala de aula, a literatura, ela abre a porta para se ver no mundo, ver o mundo. E aí o indivíduo, criança, adulto também, eu já contei histórias nas formações de professores que as professoras choravam. Ai, Beth, essa história tem tudo a ver comigo, sabe? Porque vai caindo, vai nos levando. A literatura, ela mexe na emoção. Isso, e ela tem a função social. Sim, né? sim. Então, você pode trabalhar a identidade, Sim. construção de família, sim, né? sim. Então, assim, eu lembro que lá eles estavam tinha uma instituição, né, conhecida, que tinha muitos casos de racismo, né? E aí se dava... Eu não podia, né? Isso foi um caso que aconteceu comigo. Então, assim, eu não podia entrar na didática. Então, eu todos os dias eu mandava na hora de um... Como é que chama? Surpresinha? Como é que chama? Que a professora... tem novidade. Na hora da novidade. Na hora da novidade, eu mandava um livro literário, um livro, né, para a minha filha, né?
E aí, para ela debater na hora da novidade lá, a professora, né, com os colegas, apresentar para os colegas essa literatura. Minha filha, olha, o negócio deu tão certo que no dia do aniversário dela na escola, eles foram e deram, ela ganhou de presente um livro de identidade, de valorização da pessoa negra, e ela tá toda lá. Então, apresentou, deu uma oportunidade, né, para outras crianças, né, conhecerem a visão dela, a cultura dela, e assim por diante. E você falando de identidade afrodescendente, é muito interessante. Eu desenvolvi um projeto de leitura maravilhoso. E aí eu usei algumas obras, que é O Cabelo de Lelê. O Cabelo de Lelê é uma menina preta, que o cabelo dela é todo armado mesmo, sabe? E aí a mãe vai fazendo vários penteados, e ela se questiona por que o cabelo dela é assim, e tem cabelos lisos, cabelos cacheados. A mãe, então, começa a contar história, vai lá na África, de alguns povos da África, sabe? Bem interessante. E também Ana e Ana, são duas irmãs gêmeas, que também são pretas, e elas, mesmo sendo gêmeas, elas são totalmente diferentes, têm personalidades diferentes, então muito, muito interessante, sabe? A literatura faz a gente viajar, Faz. né? E essa questão da identidade, como é importante você ler um bom livro já na infância, né? Na juvenil também, com adolescente, né? E até adulto, né? Porque os livros de autoajuda, eles são importantes também, né? Mas não tem a mesma... Pegada, né? Pegada, né? Não tem o mesmo toque no emocional, né? Não tem isso, ou eu estou errada? Porque para a gente trazer uma transformação do comportamento, a gente precisa entrar pelas áreas sensoriais. E as áreas sensoriais da visão, do paladar, da audição, do tato, da sinestesia, quanto mais áreas sensoriais a gente puder fazer a pessoa experimentar, vai ser bom para a tomada de percepção e toque da memória, entendeu? E o processo de conscientização. O lúdico da leitura literária, o emocional da leitura literária é interessante porque ele aciona o pensamento, entendeu? E quando eu dialogo, ele desenvolve a crítica, a autocrítica e a visão de mundo de maneira crítica, política, polida. Você está entendendo como é importante? Então, quando a gente propõe uma roda de leitura literária, a gente está propondo viagens que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto vão experienciar pela visão, pela audição, né? Por exemplo, os livros de brinquedos literários, né? Que você abre uma página, né? Aí abre-se o castelo, fica todo. Ou então você abre uma página e vem um cheiro, vem uma música, sabe? Então, texturas, isso são o quê? São possibilidades sensoriais. Está sendo tocado, está sendo experienciado como todo, né? Hoje a literatura científica diz quanto mais janelas sensoriais tivermos para o processamento da construção do conhecimento, melhor será a aprendizagem. Então, isso é muito valioso. Então, quando eu toco isso, desperta. O indivíduo acorda. E aí você traz outras propostas, como dinâmicas de grupo, sabe? Oficinas de artes plásticas, sabe? Escrita também ajuda? Ajuda. Produção, né, de sentimentos, de contextos que você viveu, ou que você viu, que você ouviu, que você sabe de um familiar, de um amigo, e você traz para o papel, é uma forma de extravasar, botar, e chorar também, viu? Chorar também é bom. Terapêutico. É terapêutico. E é interessante também que, à medida em que você se constrói, sabendo quem você é,
você vai diminuindo a chance de não ser uma pessoa ansiosa. Entendeu? Porque eu sei quem sou eu. Então, isso é tão bom, né? Então, é importante, Eu sabe? sei quem eu sou, né? É. Pois é, gente, Ah, não. nós estamos Ah, não. chegando Não, ela ao nem fim falou, do não. nosso podcast. Você coisa. está com gostinho de quero mais? Então peraí, escreve Cecília. aí. Coloca aí, queremos a Beth de volta. Mas, Não Beth, dê uma dica, só um conselho, última palavra, né, para quem está nos assistindo. O que você gostaria de deixar, assim, de recado? Vamos lá. Ai, eu gostaria de deixar de recado de um congresso que eu fui, da ABNEP, né, que é um grande congresso que reúne psiquiatras brasileiros e internacionais, neurologistas, pediatras, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, TOs, sabe? E que eles trouxeram os estudos mais recentes. Então, um ponto que me tocou muito foi a questão terapêutica e a questão, sabe, da gente estar em contato com a natureza. Sabe? Estar ao ar livre. A criança precisa sair de dentro de casa, precisa sair dos eletrônicos, dos dispositivos eletrônicos, sabe? E pegar banho de sol correndo, suando, subindo, descendo, na praia, na floresta, no condomínio que tem o parquinho. O ar livre é fundamental. Ele higieniza. Tem até uma palavra, ele cria uma catarse, que é o quê? Uma limpeza na mente, que vai para o comportamento, que vai para a estabilidade emocional. E nesse congresso, que foi até em Curitiba, foi interessante que eles trouxeram que a natureza ela é tão poderosa, feito pelo Criador, bendito pelos séculos dos séculos, né? Que eles trouxeram até mesmo para as pessoas com câncer em fase terminal, que já estavam assim, sabe, já no fim da vida, trouxeram para dentro do hospital cavalos, cachorros, animais, para que eles pudessem tocar, terem um momento vibrante, alegre, sabe? Então, olha só, gente, que coisa linda, sabe? Isso é tão gostoso. Vai fazer piquenique aqui, né, perto, na Floresta da Barra, na pracinha da sua casa, né, no Parque de Madureira, que é lindo, na calçada, No seu quintal também. na laje, né, tomar aquele banho de sol, levar os bebês, sabe, fazer massagem no corpo todo, deixa esse bebê nuzinho e vai passando o óleo que você pode passar no corpo, fica aqueles 10 minutos gostosos, saborosos, apaga, desliga tudo e sinta o vento, sinta o sol, sinta o frio se estiver fazendo, o calor, o barulho do mar, da cachoeira. Nós moramos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que a gente tem as florestas da Pedra Branca, do outro lado da cidade, como é que é? Da floresta da Pedra da Gávea, né? Gente, a gente tem tudo e não está usando de maneira satisfatória. Então, eu deixo aí essa dica que não é cara e que é gostosíssima. Cura, restabelece as conexões neurais, restabelece as conexões humanas e nos traz uma alegria, um renovo maravilhoso.
É isso aí, O Beth. Brasil inteiro tem essa natureza. Exatamente. Isso, Nós somos É verdade, então, gente, a dica é: vai pra rua, vai ser feliz, vai se conectar, não é isso, Beth? Sim. Então, nós temos aqui do C3Decast uma lembrancinha mimo. pra você. É um mimo, tá na moda mimar, né? Nós queremos te mimar Isso é hoje. terapêutico, sabia? Então, que mimem a gente, porque nós estamos querendo ser mimadas. Sim. Dê seu Eu like, espero que curta. você goste, tá, Beth? É com todo o nosso coração. Você sabe que nós temos nessa mesa uma escritora que é a Eliane Dorigueto, Que né, legal. autora do livro O Poder da Adolescência. E futuramente você terá também outras escritoras, porque eu e Dayana Isso amiga, mesmo. vamos escrever também. Isso. Então recebe aí, que seja uma bênção na sua vida. Amém. Eu creio. Gente, que lindo. Muito obrigada. Claro que tinha que ser livros, Olha né, aqui. gente? A gente não podia dar uma Olha, caneca, claro, né? Nossa, Tinha que olha ser aqui. livro. Gente, olha isso aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Olha a conexão. Olha aqui. A conexão aqui. Mulheres ó. que pensam, né? É. Mulheres Sim, que são de várias. Conexões. Conexões, que fazem conexões. É. Tem uma canetinha aí do seu É. podcast também. Tem. Aê, pra você registrar os grandes momentos. Muito obrigada. Elizabeth, você ganhou também o livro O Poder da Adolescência, da nossa querida Eliane Dorigueto, né? E você pode ter acesso a esse livro entrando nos nossos canais e clicando no link da nossa bio no Instagram, tá bom? Então, se você quiser ter acesso ao poder da adolescência, é só entrar em contato conosco. Recomendo, hein? Porque é show de bola. Tem um podcast Tenho falando certeza. dele. Exatamente. É, podcast falando Vai lá e dele, curte. isso mesmo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Nós eu amamos, viajei viu? nas suas viagens. Lembrei do Pompom e Mimi, dois lindos gatinhos. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Também saí com E muita para gratidão. vocês que estão conosco até agora, o nosso beijo. Compartilha, faz aquilo tudo. Deixa o like, faz o coraçãozinho. Ajuda a gente aí, meu povo. Se inscreve também. Se inscreve no canal. E fica ligado, porque brevemente tem mais um podcast para você. Tchau. Beijo. Tchau. Seja C3Decast. Vamos orar que vai dar tudo certo. Vai. Senhor amado Deus querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade aqui. Jesus. Quero também, Senhor, declarar que a tua presença estará sobre nós, Amém. para que tudo aquilo que saia da nossa boca seja, Deus, de encontro àquelas pessoas que necessitam ouvir. Senhor, Quero te amém, pedir que o teu Senhor. Espírito Santo acalme cada uma de nós e que a gente possa, Senhor, ter desenvoltura, que a gente consiga falar tudo aquilo que é necessário para que as pessoas venham ouvir. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse lugar. Obrigada pela vida do Gida. Obrigada pela vida de todos que passam por aqui. Amém, Senhor. Venha nos abençoar, prosperar. Abençoa. E, Senhor, não esqueça, nos mostra qual é o nosso nicho, porque nós estamos aguardando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora! E você que está me assistindo? Enquanto, a hora que vocês quiserem.